Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Roberto Delano e sejam todos muito bem-vindos a esse nosso canal de fotografias que tem o propósito de levar até você muito conteúdo, não apenas a respeito da fotografia, mas também da edição de imagens, pois ambas fazem parte aí do mesmo universo. E hoje eu estou trazendo um assunto um tanto polêmico e acho que vou até tomar alguns dislikes. Porém, eu acredito que de alguma forma esse vídeo tende a ajudar quem realmente está comprometido com o aprendizado da fotografia. E essa é a minha motivação, tá? Criar conteúdo para quem realmente quer aprender. Mas antes de começarmos, eu quero dar um recado para vocês. Eu estou sempre disponibilizando para a minha audiência, para os meus inscritos, conteúdos exclusivos, como e-books, documentos, aulas e tutoriais. E a bola da vez desse vídeo aqui é o meu e-book Fotografia Descomplicada, um livro digital onde eu ensino os pilares básicos da fotografia em uma linguagem muito simples e de facílimo aprendizado. Tá? E para receber esse e-book de forma gratuita é muito simples. Você precisa apenas fazer parte da minha lista VIP de assinantes. E para isso, basta você clicar no link que está na descrição desse vídeo e fazer um rápido cadastro com apenas o seu nome e o seu e-mail. Mas atenção, ao fazer o cadastro, você vai receber no e-mail que você cadastrou um link de confirmação. Você precisa ir até o seu e-mail e clicar nesse link. E fazendo isso, você já recebe automaticamente o meu e-book Fotografia Descomplicada. Então, não perca tempo. Faça parte da minha comunidade, né? Se cadastrando aí na minha lista VIP de assinantes. Tá legal? Bom, galera, eu acho que esse assunto que eu vou abordar hoje aqui é um dos mais recorrentes nos grupos de fotógrafos aí, internet afora. E quando eu vejo esse assunto aí, eu nem dou a minha opinião, para falar bem a verdade, porque costuma dar treta, tá bom? E o tema desse vídeo é: o cliente não valoriza o nosso trabalho. E eu vou dividir esse vídeo em duas partes. Na primeira, nós vamos abordar essa desvalorização e tentar entender o motivo dela existir. O porquê o cliente desvaloriza tanto o nosso trabalho. E na segunda parte, eu vou dar algumas dicas de como você pode aí melhorar um pouco essa situação, né, de desvalorização perante o cliente, tá bom? Então vamos lá. Ó, eu vou começar esse vídeo falando justamente do cliente, porque afinal ele é o grande vilão da desvalorização da sua fotografia, não é? O cliente não consegue ver a sua dedicação, as suas horas de estudo no YouTube e os seus 200 mil presets que você baixou de todo canto da internet para deixar o seu trabalho maravilhoso. Não é verdade? É do cliente a culpa da sua agenda estar vazia. Afinal, ele não te contrata. Porque ele não sabe ver o valor que tem o seu trabalho. E às vezes, você tem até medo de dar o preço, porque sabe que o cliente vai achar caro, não é? Mas será mesmo que a culpa disso tudo é do cliente? Pessoal, olha só, quando eu comecei na fotografia, né, quando eu comecei mais precisamente a fotografar casamentos, eu fazia freelance fixo para uma produtora aqui da cidade. Então todo final de semana eu tinha casamento para fotografar nessa produtora. E essa produtora, ela era assim das mais requisitadas aqui
da cidade, tá? E também das mais caras. E uma vez eu fui fazer o making off, eu sempre chego bem adiantado, né, no salão, né? E geralmente eu fazia os making offs dessa produtora, tá? O fotógrafo dono da produtora, ele ia direto para a igreja, né? E aí eu cheguei no salão para fazer o making off e a noiva não me conhecia, né? Porque ela fechava com o dono da produtora e não comigo, né? E aí eu cheguei, falei, né, na recepção, olha, vim fotografar aí a noiva tal, e aí a recepcionista me levou até ela. Aí eu cheguei e me apresentei, né? Falei, olha, eu sou o fotógrafo do fulano, né? Vim aqui para fazer o seu make e tal. Ela falou, ah, legal. Ela não tinha começado ainda, porque eu tinha chego bem adiantado, né? E ela tava de hobby, sentada lá numa poltrona, e do lado dela tinha uma outra noiva. E elas tinham feito amizade ali, ou não sei se já eram amigas e tal, né? Estavam de papo ali. E eu me apresentei, e a noiva que estava do lado ouviu, né, eu me apresentando, e ouviu eu falando de onde eu trabalhava, para quem eu estava fotografando. Aí beleza, coloquei a minha mochila ali no chão, né, com as câmeras e tal, e atrás de mim tinha uma maquininha de café expresso. E o vício no café, né, me virei para tomar ali um café. Como era bem pertinho assim, era só virar, eu fiquei ouvindo, não queria ouvir, mas estava ouvindo ali a conversa das duas noivas, né? E aí, enquanto eu tomava o café, a outra noiva, ela falou o seguinte, ah, você contratou o fulano de tal? Daí a noiva que eu fui fotografar falou, ah, eu contratei, e você, quem você contratou? E aí ela respondeu, olha, eu contratei a produtora tal. E ela falou uma produtora que também era boa aqui na cidade. Eu conhecia essa produtora, era legal o trabalho deles, bem bacana. Só que eles não cobravam tão caro quanto a produtora que eu trabalhava. Era bem abaixo, tipo metade do preço mais ou menos. Eu não sei, não lembro na época quanto, mas eu sei que era um valor bem abaixo. E aí, a noiva que eu fui fotografar, ela falou o seguinte, ah, eu fui nessa produtora, eu vi o trabalho deles. Realmente o trabalho é legal, eu gostei do álbum e tal. Só que eu achei que eles cobraram muito barato. Eu achei o preço deles muito abaixo. E eu fiquei com medo. Medo de, por ter um preço baixo, eles não ter ou qualidade ou responsabilidade, talvez. Então, olha só, pessoal. A noiva não contratou a produtora X, digamos assim, porque ela teve medo do preço baixo. Ela talvez tenha comparado o preço baixo à falta de qualidade. E por que eu contei essa história? Porque, primeiro de tudo, eu quero que você entenda que essa desvalorização que você passa com o seu trabalho não é culpa do cliente. Porém, ela tem alguns motivos para existir. E um deles pode ser o fato de que talvez você esteja mirando o cliente errado. Porque existem clientes que pagam 10, existem clientes que pagam 100, existem clientes que pagam 1000 e por aí vai. E o cliente que, por exemplo, paga 100, ele nunca vai pagar 1000. Ele acha que a fotografia não vale tudo isso e nada vai mudar o pensamento dele. E não tem nada de errado com isso. E o cliente que, por exemplo, paga 1000, nunca vai pagar 100. Esse cliente não confia no que é barato demais. Ele acha que o trabalho barato não é tão bom ou não é confiável. E muitas vezes ele tem razão. Então, existem clientes para todo tipo de profissional e para todo tipo de valor.
Enquanto tem fotógrafos brigando por migalhas, tem fotógrafos nadando de braçada. E se a culpa dessa desvalorização toda do seu trabalho não é do cliente, é de quem? Vamos analisar? O cliente não valoriza o meu trabalho. Eu sei quem é o meu cliente ideal. Essa história que eu acabei de contar da noiva ilustra bem isso. Eu sei quem é o meu cliente, quem eu quero atingir, para quem eu quero trabalhar, para quem eu quero vender o meu trabalho. Eu quero vender para o cliente que busca o melhor fotógrafo que ele possa pagar, ou eu quero vender para o cliente que busca o mais barato, aquele que por R$10 troca você pelo concorrente. Você já parou para pensar nisso? O cliente não valoriza o meu trabalho. Eu busco atingir o meu cliente ideal? Eu já sei quem é o meu cliente ideal. E agora? Ele está me vendo? Ele conhece o meu trabalho? E quando ele vê o meu portfólio, ele sente vontade de me contratar? Ou ele vê apenas mais do mesmo, um trabalho como o outro qualquer, que não vale o que ele pode pagar? O cliente não valoriza o meu trabalho. Por que o meu cliente ideal iria me escolher e não o meu concorrente? Galera, pensa numa coisa. Você quer cobrar, digamos aí, 5x. Na sua região, tem fotógrafos que cobram pelo mesmo trabalho 1x, 2x, 3x, 4x. E 5x são os melhores. São aqueles fotógrafos mais requisitados. Aqueles que são procurados pelo seu trabalho e não pelo seu preço. A sua fotografia, se você quer cobrar igual eles, está no mesmo nível desses fotógrafos? Se o cliente comparar a sua fotografia com a deles, sendo o preço para eles algo irrelevante, ele tem motivos para te contratar? Ou o seu concorrente é muito melhor do que você? O cliente não valoriza o meu trabalho. O meu trabalho é realmente bom? E é aqui que mora o grande vilão da desvalorização do trabalho de um fotógrafo e que muita gente não percebe, não consegue ver, porque tem um detalhe chamado ego. E o ego faz com que a pessoa acredite que o seu trabalho mediano é uma obra de arte. O fotógrafo que está começando, muitas vezes, aprende no YouTube a fazer uma fotografia em modo manual e aplicar os presets do Lightroom. E ele acha que a fotografia se resume naquilo. E é aquilo o seu trabalho, é aquilo o seu portfólio. E ai de quem criticar. E eu tenho uma notícia muito ruim para você que acha que isso é suficiente para você trabalhar e ter sucesso nos dias de hoje com fotografia. Qualquer um mesmo, com uma câmera de entrada, com uma lente do kit e um curso básico de fotografia, aqui mesmo do YouTube, que inclusive eu até tenho no meu canal, vai fazer uma foto igual ou melhor do que a sua. E eu tenho certeza que se eu chegar para você que tem uma câmera de entrada com uma lente do kit e já aprendeu a usar o modo manual e perguntar para você qual o seu diferencial, você vai responder na ponta da língua: qualidade. E eu tenho uma segunda notícia ruim para você. Qualidade não é diferencial. Qualidade é obrigação. E não é só de fotógrafo não, tá, pessoal? Qualidade é obrigação de qualquer profissional
que se presta a realizar um trabalho para outra pessoa. Então, qualquer fotógrafo com um curso básico, câmera de entrada e lente do kit pode entregar um trabalho com qualidade. E você vai precisar de muito mais do que qualidade para sair da condição. O cliente não valoriza o meu trabalho. E quando você entende isso, você começa a ter as respostas. Por que o cliente ideal iria me escolher e não o meu concorrente? Porque o meu trabalho é realmente diferenciado. O cliente não vai encontrar um trabalho igual o meu em qualquer esquina. Meu trabalho é exclusivo. Eu busco atingir o meu cliente ideal? Sim, porque eu tenho um portfólio que vai chamar a atenção desse cliente. Esse cliente vai desejar a minha fotografia. Eu sei quem é o meu cliente ideal? Sim, eu sei. O meu cliente ideal é aquele que compra a fotografia com sentimento e não apenas com dinheiro. É aquela gestante que se vê dentro da minha fotografia. É aquela mãe que quer ver o filho dentro de uma imagem lúdica que só eu sei fazer. Porque o meu trabalho é diferenciado. Eu não sou mais um no mercado. E galera, quando eu falo eu aqui, eu não estou falando de mim, tá? Eu estou falando em um sentido figurado. Pode ser você ou pode ser qualquer pessoa que se dedique de verdade a aprender a fotografia. Então, galera, o fator responsável pela desvalorização do trabalho de um fotógrafo é a sua própria fotografia. Não adianta saber quem é o seu cliente ideal e fazer o seu marketing voltado para ele se o portfólio que você vai mostrar não é condizente com aquilo que ele busca. Dominar o básico da fotografia e aplicar presets não vai fazer de você um fotógrafo incrível, um fotógrafo que conquiste esses clientes. Você pode fazer o melhor marketing do mundo, mas se o seu portfólio não despertar o desejo no cliente, todo o seu investimento em marketing, todo o seu trabalho, seu tempo foi perdido. Eu sei bem disso, porque a minha fotografia era assim. Eu brigava no preço com meus concorrentes. E não era fácil. A minha fotografia era comum. Na verdade, hoje, eu vejo que a minha fotografia era até ruim. E chegou uma hora que não dava mais. Se eu continuasse daquele jeito, eu ia desistir da fotografia. Eu tinha que dar um jeito, eu tinha que dar um basta naquela situação. E com muito estudo, muita dedicação, eu mudei de uma fotografia assim para uma fotografia assim. E nas duas fotos a modelo é a mesma, é a minha filha, tá pessoal? Que foi a minha cobaia aí durante o meu tempo de estudo. E as duas fotos são de épocas um pouco distintas. E depois dessa última foto, os meus ensaios ficaram assim. Então, pessoal, quem promove a desvalorização do nosso trabalho somos nós mesmos. E o único jeito de mudar isso é transformando a nossa fotografia mediana em uma fotografia incrível que vai deixar o cliente de queixo caído. Todos os dias eu vejo postagem nos grupos de pessoas desanimadas com a fotografia.
E a culpa é do cliente, é da crise, é do dólar, é do concorrente desleal. Mas ai de você se ousar a dizer que a fotografia da pessoa precisa melhorar. Você é execrado, porque elas querem ouvir argumentos que corroborem com a sua teoria de que a culpa não é delas. E para crescer, é preciso abandonar essa linha de pensamentos. Beleza? E dito isso, vamos passar para a segunda parte do vídeo, onde eu vou dar aí algumas dicas para vocês de como sair dessa travada na fotografia, tá bom? É claro que essas dicas que eu vou dar aqui não são uma solução mágica ou definitiva. Não vai resolver o seu problema com um estalar de dedos. Mas eu vou tentar aí dar uma direção, um norte para você seguir, tá bom? A primeira dica que eu vou dar para você é a seguinte: defina a sua persona. Você, como profissional, precisa definir o cliente que você quer atingir, pois é improvável que você atinja todos os clientes, pois, como eu disse, o cliente de 100 não paga 1.000 e o cliente de 1.000 não paga 100. E se você quer atingir o cliente de 100, não tem nada de errado com isso, mas você precisa ter em mente que precisa de uma demanda muito grande para poder lucrar um pouco no montante. Vai haver desgaste do seu equipamento e principalmente desgaste de você. E o lucro vai ser pequeno. E se você quer atingir o cliente de 1.000, também não tem nada de errado com isso. Mas você vai precisar de muito mais do que uma fotografia comum. Você vai precisar ser um fotógrafo realmente bom. Outro detalhe da persona que você pode definir é o gênero e a idade. Por exemplo, se você tem a intenção de trabalhar com um ensaio gestante, a sua persona são mulheres entre 20 a 35 anos, geralmente casadas, e que raramente o marido vai procurar por fotografia. Isso é só um exemplo, tá, pessoal? Se você quer, por exemplo, trabalhar com casamento, aí já tem uma mudança significativa de público. Você pode ter aí duas personas, mulheres e homens. Geralmente entre 20 a 35 anos também, mas com tendências a uma variação de idade, né? E essas pessoas, geralmente, elas têm no seu status em um noivado ou em um relacionamento sério. E aqui entra a figura do homem, porque o noivo está envolvido nos preparativos. E por que é importante definir a sua persona? Porque quando você for investir em anúncios ou em tráfego pago, você tem como direcionar o seu marketing, a sua propaganda, exatamente para essas pessoas, exatamente para o público comprador. E não vai perder tempo nem dinheiro mostrando o seu trabalho para quem não tem interesse em comprar. Tá bom? Mais uma dica: invista em tráfego pago. Pessoal, quando você faz uma postagem no Instagram ou no Facebook, aquela postagem atinge um número muito pequeno de pessoas, tá? Uma parcela pequena do seu público potencial vai ver o seu trabalho, a sua postagem. Então, se você é um profissional da fotografia, impulsione suas publicações. Separe uma verba, mesmo que seja pequena, para investir em publicidade. Você vai atingir muito mais pessoas, muito mais público potencial, tá bom? E aqui entra a importância de você ter definido a sua persona, pois as redes sociais, elas permitem você selecionar um público exato
com base em vários dados, como idade, gênero, renda, local onde mora e uma série de outras informações, tá? Quando você faz o tráfego pago, você tem esses dados à sua disposição. E dessa forma, o seu anúncio pago só aparece para as pessoas que têm interesse naquilo que você vende. Você não vai gastar o seu dinheiro mostrando o seu trabalho para quem não tem interesse em comprar. Beleza? Mais uma dica. Crie conteúdo de valor para a sua persona. Olha só, gente. Se você está com a sua agenda lotada, não tem tempo nem de respirar, maravilha. Você pode até ignorar isso que eu vou dizer aqui. Mas se você está com pouco trabalho, aproveite o seu tempo ocioso para criar conteúdo direcionado à sua persona. Por exemplo, se você trabalha com gestante, você pode criar artigos explicando por que fazer um ensaio fotográfico, qual a melhor data para fazer um ensaio, por que não deixar para a última hora. E você pode usar esses conteúdos para chamar a atenção dos clientes. Né? Você pode até diversificar aí no conteúdo. Por exemplo, você pode pedir para o seu professor da academia dar umas dicas de exercícios para gestante e passar isso em um vídeo. E com a autorização dele, postar isso lá na sua página, né? Para que as pessoas que vêm até a sua página ler aquele artigo ou ver aquele vídeo, acabem vendo também o seu portfólio. Tá? É uma ideia, né? E você pode ter muitas outras ideias aí relacionadas ao conteúdo de valor. Conteúdo de valor, hoje, atrai muitas pessoas que acabam se tornando clientes, tá bom? E por último, crie parcerias. Olha só, uma forma de você prospectar clientes e que é muito eficiente é criar parcerias com lojas, fornecedores, estabelecimentos que estão aí alinhados com o seu nicho, ou seja, que atendem o mesmo público, o mesmo tipo de cliente que você. Por exemplo, eu tinha aqui na minha cidade uma parceria com uma loja de locação de vestidos de noiva. E algumas vezes no ano nós vestíamos aí algumas modelos, né? E fazíamos um ensaio maravilhoso aí com elas, né? E essas fotos iam para o nosso portfólio, né? Tanto para o meu portfólio, quanto para o portfólio da loja, né? E quando você entrava nessa loja, você dava de cara com um quadro meu gigante na parede. E quando você chegava no balcão dessa loja, tinha 2 álbuns de casamento meu ali também, para a pessoa folhear, ver ali o meu trabalho, né? E toda noiva que eu atendia, se ela não tivesse fechado o vestido, eu convencia ela a procurar essa loja. E a loja fazia o mesmo. Agora imagina você trabalhando, por exemplo, com ensaio infantil. E na entrada de uma loja de roupas infantis, ou de acessórios infantis, tem lá um quadro maravilhoso do seu trabalho lá, pendurado na parede. Olha a quantidade de pessoas que entram naquela loja e o impacto que isso vai causar. Ou se você trabalha com gestante, por exemplo, faz o mesmo em uma loja, né, de moda gestante, ou então um quadro seu maravilhoso em um consultório de um obstetra. Imagina, pessoal, onde as pessoas, as futuras mamães, elas estão sentadas ali, esperando chegar a sua vez na consulta, e na frente delas tem um quadro maravilhoso, uma foto maravilhosa de uma gestante lá, com a sua assinatura. Imagina como isso vai chamar a atenção. Só que aqui, pessoal, entram alguns pontos
importantes. E alguns nós já discutimos aqui. A sua fotografia precisa ser incrível. Imagina lá naquela loja de moda infantil, uma foto sua na parede, mais ou menos. Uma foto razoável, uma foto meia boca. Vai ter um efeito contrário. Isso se a loja deixar você colocar essa foto lá na parede, né? Ela não vai querer uma foto mais ou menos lá, tá bom? Olha só, você precisa ter definido a sua persona. Lembram que eu falei que o cliente de 100 não paga 1000 e o cliente de 1000 não paga 100? Então, isso não é exclusivo da fotografia. Isso acontece nas roupas, nos acessórios, nos restaurantes, nas baladas, nos carros, enfim. E se você definiu a sua persona, você precisa procurar parcerias com lojas, estabelecimentos que atendam clientes que são referentes àquela sua persona que você definiu, tá bom? Não adianta a loja atender um público diferente daquele que você quer trabalhar, tá bom? Olha só, a parceria precisa ser exclusiva. E essa aqui é uma dica assim, que deve ser levada ao pé da letra, tá? Olha só, certa vez eu fui procurado por um profissional da área de casamentos, quando eu ainda trabalhava com muitos casamentos, né? E ele queria propor uma parceria, que era o seguinte: no seu espaço de atendimento das noivas, ele queria colocar 3 totens, assim, pequenos, bem organizados, com um portfólio de 3 fotógrafos, tá? Ele já tinha ali o espaço, já tinha os totens, tudo bem padrão ali, tá? A proposta dele era a seguinte: cada um dos fotógrafos, né, colocaria ali o seu portfólio, e as noivas que fossem naquela loja, ele já indicava, ele falava: olha, eu tenho esses 3 fotógrafos aqui que são parceiros, né, são muito bons, e você pode aí conferir o trabalho deles, e se algum te agradar, eu passo o contato, você entra em contato, marca uma reunião, beleza. E em contrapartida, cada um dos 3 fotógrafos, né, de nós, recomendaria suas noivas para esse estabelecimento. E à primeira vista, parecia uma boa ideia. Você está deixando o seu portfólio em uma loja de noivas e vai receber recomendações dessa loja, não é? Seria uma proposta interessante. Só que vejam bem a pegadinha. Não sei se ele sabia ou sei lá se não caiu a ficha dele, até. Mas cada noiva recomendada por ele teria 3 opções de fotógrafos e iria escolher apenas um dos 3. Enquanto cada fotógrafo recomendaria ao mesmo tempo uma noiva de cada, ou seja, 3 noivas. Olha a matemática da coisa, pessoal. Ele receberia 3 noivas, indicadas uma por cada fotógrafo, e na mesma proporção, ele indicaria uma para ser disputada entre nós 3. Isso não é uma parceria, né? Não é uma parceria que vale a pena. A parceria, para valer a pena, precisa ter fidelidade, é de 1 para 1. A loja de vestidos de noiva que eu comentei, que eu tinha parceria, eu só indicava aquela loja. E ela só indicava a mim. Podia ir outro fotógrafo lá fazer proposta. Não, eu já tenho parceria com o Delano. Então, parceria é legal, mas tem que ter exclusividade. Senão, não vale a pena, tá? E só para fechar essa parte aqui, pessoal, eu vou contar para vocês como por acaso eu tive uma sacada para vender conteúdo extra
para alguns clientes, tá? Mais ou menos a história do quadro na parede da loja, tá? Eu fiz um ensaio de uma menina, ficou maravilhoso, maravilhoso mesmo. E aí eu selecionei uma das fotos e fiz um quadro de 50 por 75, bem grande, né? Para colocar no meu estúdio, um quadro para mim. Não tinha intenção de nada com aquele quadro, só ficar ali para mostrar para os meus clientes, né? Só que eu fiz bem rápido, porque a foto tinha me agradado muito. E quando a mãe veio buscar o trabalho, que naquela época eu entregava em DVD, né? O quadro já estava pronto e já estava na parede aqui do meu escritório e a mãe não sabia. A foto era essa aqui. Imaginem um quadro de 50 por 75 com essa foto na parede. Quando a mãe entrou no estúdio e deu de cara com o quadro, ela pirou. Eu expliquei para ela, né, que tinha feito para o meu portfólio, para ficar na minha parede, tal. Ela falou, de jeito nenhum, esse quadro vai para minha casa. Me vende esse quadro e faça outro para você. E passou o cartão e levou o quadro embora. E galera, a partir desse dia, eu vendi muitos quadros para muitos clientes. Às vezes o cliente precisa se ver dentro da fotografia, dentro da nossa fotografia lúdica, da nossa fotografia incrível. E a fotografia tem que ser incrível para que o cliente compre o seu trabalho com a emoção, com o coração e não apenas com o dinheiro. E pessoal, se vocês querem ficar bem informados sobre esse mundo da fotografia, se inscreve na minha lista VIP, cujo link está na descrição. E me sigam aí nas redes sociais, se inscrevam no meu canal, deixem um joinha aí para mim, deixem também comentários se vocês gostaram do vídeo, tá? E no mais, pessoal, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até mais.